Meus queridos, Olá, pessoal. estou aqui com meu pai e vamos continuar esmiuçando a história dele enquanto a gente passa pela história do Brasil naquele tempo, né? A gente agora é uma série bem grande, inclusive sem corte a gente está gravando. Estamos em sei lá que episódio, que eu já perdi a conta, perdeu a conta também? Perdi. Muita coisa. E a gente está fazendo sem corte mesmo, um bate-papo. Nesse momento, nesse episódio, a gente vai se focar, vai entrar pelo menos, na parte da adolescência dele. Então, assim, a gente vai saber como que era ser um adolescente em meados dos anos 60, né? Inclusive, assim, na época da ditadura, você era adolescente ainda ou já era mais adulto? Já estava entrando na faculdade, né? Quer dizer, 18 anos, 19 anos. Aí já estava sábado. Então vamos assim, vamos chegar na parte da adolescência antes da ditadura. Nós vamos enfocar, então, hoje de 59, 60 até 65, mais ou menos, né? Com algumas características da época, como é que era a vida nessa época e tudo isso, né? Porque esse ano, mais ou menos, representa uma mudança no mundo, né? Mais ou menos. Nos anos 60, representou uma mudança mundial, né? Você passou por isso, não sei se exatamente nessa... Com os hippies, a contracultura... Grande festival de... Como é que chama? Festival de música brasileira? Não, Festival dos festivais. E o festival dos hippies também, acho que foi nesse período. Woodstock também. Não, Woodstock foi um pouco depois, já foi 69, se eu não me engano. Talvez. Então, assim, talvez, não sei se a gente vai... Vamos conversar, vamos ver se a gente pega nesse episódio ou no próximo. Vamos lá. Então você se mudou para Mogi das Cruzes, que era uma cidade do interior também, só que um pouco maior. Tá fazendo barulho aqui, meus queridos, o nosso vídeo é ao vivo, quase ao vivo, então vai com barulho mesmo. Você se mudou e o que aconteceu, assim? Como é que foi isso? Assim? Como toda mudança é traumática, né? Então você deixa os amigos que você conviveu desde que nasceu, os vizinhos e amigos, para outros amigos, para uma nova vida, para o desconhecido, né? E vez por outra apavora um pouco essa situação, né? Eu sei que essa mudança me fez ficar um pouquinho tímido, que eu sou até hoje um pouquinho tímido. Tá vendo? É muito. Eu tenho uma dificuldade. Mas foi essa... Não, agora falando sério, essa mudança que fez você ficar tímido? Eu acredito Antes que você sim. Não era... Você acha que isso sim, fez porque você tem que mudar praticamente suas rotinas, seus amigos. Acredito que sim. Entendi. Acredito que sim. A timidez era forte nessa época. Eu estava com 12 anos, mais ou menos. Do 13, 14, talvez, e a coisa tinha que lutar muito contra isso, né? Você sabe o que é, por exemplo, numa sala de aula, ter alguma coisa para falar e não conseguir, porque fica travado, e o mestre lá pergunta, quem sabe isso? Você sabe e não consegue. Eu também passei um pouco por isso também. Acho que todo mundo. Será que todo mundo tem uma fase assim? Não sei. Não sei. Então fomos levando, mas isso um dia consegui superar, tá certo? E também não me explique como, que não foi de um momento para outro, pumba, e aí fiquei falando demais também. Aí comecei a falar demais, precisava, o problema era outro, aí era dar uma segurada na falação. Bom, vamos lá, então como é que era a adolescência, como é que era, vamos falar o quê? Vamos falar primeiro da escola? Como é que era a escola nessa época de adolescente, que já era colégio, seria o colégio já? Não, ainda não. 12, 13 anos? Sim, estava entrando com 14 anos no colégio, porque eu saí com 17, né? Então, começo dos anos 60, primeira metade dos anos 60, como que era o colégio? Então, a escola é colégio público. Olha que louco, nessa época em Mogi das Cruzes tinha dois colégios, um público e um privado. Era justamente ao contrário. Quem não conseguia entrar ou segurar ou conseguir uma vaga no público ia para o privado. E não o contrário. Olha, interessante isso. Hoje essa relação mudou completamente, né?
Os pais que O podem status pagar. era o colégio público. Não, e realmente E era muito melhor. a qualidade de ensino era um absurdo, gente. Professores já com uma certa idade, seríssimos, às vezes até com métodos pedagógicos e não muito interessantes, mas eram muito competentes e eu devo a minha formação muito em parte dessa época aí. Tá? E assim, a interação na escola, como é que era com os alunos? Sempre você tem um círculo de amizades mais ou menos restrito, mas não havia grandes problemas não, viu? Tinha aula de educação física aos sábados de manhã, por exemplo. Olha. E reclamava pra caramba, né? Que inferno. E tinha uma certa... eu queria jogar bola, o professor... eu fui expulso umas 3, 4 vezes do campo, porque... Aí você já era revoltadinho. Já, por atitudes não... como falar bonito agora, condizentes com o ambiente escolar e colegas e tudo isso. Mas o que aconteceu? Foi expulso da educação física ou da educação física? Mandou eu sentar lá e eu gostava muito de jogar, ele me privou dessa oportunidade de bater uma bolinha, me mandou ficar no castigo. Não entendi, ele mandou você ficar no reserva lá? Fiquei na reserva lá. Nossa, o meu sonho era sempre me escolher para ficar na reserva. Mas foram... Mas peraí, mas por quê? Ele não conta, tá enrolando. Não, eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro do fato todo fato que você lembra e traumatiza, pro mal principalmente, você lembra com mais facilidade. Mas você não lembrou o motivo? Não lembrei o motivo. Eu sei que eu chutei, ele era o juiz, eu não aceitei, eu de sempre, né, pessoal? Nervosinho. Mas é uma coisa bem. Agora, na escola em si, teve algum entreveiro assim, com o professor? Eu tive muita dificuldade parece brincadeira, na matéria de desenho. Olha aí. Muita dificuldade. Era desenho que de artes? Não, desenho, geometria descritiva. Tinha artes? Peraí, a gente vai para esse assunto, mas tinha artes, né? No colégio, acho que não. Não tinha? Colégio, acho que não. Olha isso. Não tinha. Tinha religião? Não, no colégio não tinha religião mais. No colégio não mais. Tinha moral cívica, tinha? Moral cívica, acredito que tinha. Tinha latim no colégio, inglês, francês. E desenho. O desenho era geometria descritiva. Conta o problema aí do desenho. E aí eu simplesmente não conseguia fazer. Eu travava e não conseguia fazer. E aí meu pai começou a arrumar livros, começou a me dar aula, mas o método de ensino da professora lá, já era uma professora bem antiga, era muito arcaico, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, ela apontava, ela representava ponto com letra minúscula e reta com letra maiúscula. Depois de muito... Como é que é? Era um negócio invertido. Parece que é o critério francês de definir isso daí, ela usava isso. Ponto? Como letra minúscula? Você tem uma reta, você tem 2 pontos. Um segmento de reta, você tem 2 pontos. Então, em vez de colocar ponto A grande, B grande, reta A pequena, ela invertia. E eu não conseguia entender. E realmente, aí passou a ser não gostar e tal. Inclusive para os meus irmãos lá, quando eu fui para a faculdade, me formei, aos trancos e barrancos nessa matéria aí, né? E acho que foi a única matéria que eu peguei em recuperação, se eu não me lembro. Nunca repetiu de ano? Não, nunca repeti. Olha, depois na faculdade eu fiz uma especialização de algumas matérias. De algumas matérias, mas isso é outra história. Mas então, isso me atrapalhava um pouco, né? Eu não tinha eu não ficava de recuperação atual, segunda época chamava, né? Então, tinha o exame, se você não tirasse as médias lá durante o ano e no exame final, você ficava de segunda época e tinha 1 mês e pouco para estudar. E aí foi um inferno. Bom, consegui passar, duras penas, e o que é interessante é que na sequência, essa professora foi a mesma dos meus irmãos, né? E ela lembrava de mim, eu devia ser um aluno muito ruim, que ela lembrava, né? E o Dimitri não sabia nada, não sei o quê, não conseguia entender. Aí eles vieram me falar, eu falei, olha, fala para ela
que na escola de engenharia eu fechei essa matéria dela no primeiro semestre. Eu acho que era uma questão de método mesmo. E quem não sabia era você que não sabia aprender. Acho que eu devia ter falado isso. Você devia ter ido lá falar como é. Devia mesmo. Eu devia ter ido bater um papo. Você que não soube ensinar, né? Basicamente você não soube ensinar. Como que um aluno desse daí fecha a nota na escola de engenharia na mesma matéria no primeiro semestre? É uma questão de método. Na verdade, isso teve uma... vou falar de cursinho também, né? Teve uma metodologia de ensino dos cursinhos, né? Eu fiz o anglo-latino e era um método fantástico. Você deu aula em cursinho, né? Eu dei aula pouco em cursinho, dei aula mais em curso técnico. Bom, isso aí depois a gente vai. Calma, estamos por partes aqui, que nosso vídeo é não linear, mas vamos continuar seguindo. Bom, de escola tem mais alguma coisa curiosa que lembre assim agora? Acho que não. Eu gostava de escola, mas não era muito fanático, não. Não tinha muito, e não teve nada assim que lembrasse, cabulado, não fazia isso. Claro que de vez em quando faltava assim, mas levava uma adolescência bem legal. Na minha época de colégio, a gente cabulava, se tinha alguma coisa parecida, um paralelo. A gente cabulava de vez em quando, eu tô contando aqui ao vivo, aqui, não sabe disso. Pra ir lá no bar na frente tomar umas. Existia uma coisa parecida assim? Não. A gente fazia isso, mas era nos finais de sábado, domingo. Então não cabulava, né? Não. Tomar uma! Como é que era isso com um adolescente? Olha aí, boa. A gente começou essa vida... Eu me lembro que o primeiro uísque que a gente tomou... assim, sozinho, sem o pai dar um pouquinho para experimentar, isso já tinha lá. O pai dava, né, nessa época. Tinha 16, 17 Mas antes eles davam sempre para experimentar, para criança. 16, 17 anos, e eu estava passando as férias em São Sebastião, né? Meu pai tinha uma casa lá, meu pai e minha mãe, e a gente todas as férias iam passar. Então foi no bar chamado T-Bar, que era um bar anexo lá ao porto de São Sebastião. E o uísque era muito barato. Provavelmente vinha, eu não sei se era contrabando, o que era, e era muito bom e muito barato. Então a gente começou ali. Na adolescência. Na adolescência. E assim, tomava muito, tinha porres, como é que funcionava? Não dá para falar que nunca tomamos o nosso pileque, né? Teve sim, não muitos. E os drinks daquela época também ajudavam um pouco, né? Cuba Libre. Alguém já tomou Cuba Libre? Não é ruim, enjoativo. Muito. Uma menina que eu conheço. E enjoativo, Coca-Cola com rum. Nossa senhora, isso deve ser uma desgraça. Agora, assim, entre esses aspectos, tem mais alguma coisa de bebida? Porque eu quero entrar ainda nessa questão de balada, dessas coisas então, aí. Mas os drinks, tomava uísque com guaraná, às vezes, porque o uísque brasileiro não dava para tomar puro. Tomava esse Cuba Libre e tomava gin tônica. Que era barato, né? Tomava as coisas baratas. Gostava de gin tônica. Não gostava porque era barato. Não, eu gostava de gin tônica, gin com água tônica. Na minha época a gente tomava conhaque, porque era o mais baratinho que tinha. Aí ficava bêbado. Conhaque não tomava, até porque eu moro numa região meio quente e tal, então não tomava muito conhaque. Agora, como é que eram essas baladas? As questões de balada de adolescente? Então, como é que a gente era sócio de 2 clubes em Mogi, né? O Clube de Campo e o Clube Náutico. E o Clube de Campo, todos domingo à noite, ele fazia bailinhos. Era bem familiar, era bailinho que você levava a namorada ou arrumava a namorada no bailinho. Entendeu? Então era quase todo domingo eu ia no bailinho. E devia ser difícil, né? Chavecar muito difícil, menina. Muito difícil. Porque isso foi antes da quebra, da contracultura mesmo, vamos dizer. Que eu acredito, provavelmente você não pegou essa época que você já tava mais namorando e tal. Então, assim, a partir de 69 que a gente tem essa ideia que era o que mudou as coisas, que as coisas mudaram, né? Mais de liberação. Muito difícil. Isso foi antes. Muito difícil, as famílias vigiavam as meninas, os homens eram mais
liberados. O homem ia, sei lá, liberado para ir para, sei lá, né? Ia para a casa da Luz Vermelha lá. Mas até isso era muito difícil, porque não existiam motéis. Sim. Não existiam motéis. Então, se você quisesse namorar, era em carro mesmo, né? E nessas casas aí, quem que se interessava, tinha algumas disponíveis na época lá. Então, mas aí ia na balada, tinha que chavecar lá, como é que funcionava isso? Era muito mais rígido mesmo, né? Era muito mais rígido, era muito mais difícil, e ainda que tinha um pouco de timidez ainda, isso dificultava bastante as oportunidades, vamos dizer assim. Mas era bem legal lá, me sentia. E era sempre o homem que tinha que fazer, não existia outra possibilidade. Não, tinha que. Primeiro que tinha uma coisa que era muito melhor, né? Você dançava do jeito tradicional de dançar. Que né? ainda era aquela. Que música é que dançar rolava? Colado. Né? Olha, esse clube tocava muito as músicas modernas, sabe? E ele ia se atualizar. Moderno que Jovem Guarda. Jovem Guarda. Era Jovem Guarda. Tocava mais bossa nova. Aí as músicas dos festivais, eu me lembro que, o festival era terça-feira, no domingo eles já estavam tocando aquelas músicas. E era mais música brasileira? Era mais música brasileira. Não tinha música em inglês? Nos bailes tinham muito aquelas orquestras que tocavam... Big bands. Que eu me lembro no estilo do americano, Ray Conniff. Então o Brasil tinha a orquestra do Silvio Mazuca, que animava bailes, tinha alguns conjuntos que iam tocar e cantar em bailes, e era bastante agitado nessa época aí, era bem legal. E assim, mas assim, era mais música brasileira? Era mais música brasileira, era mais. E, bom, e que mais? E a questão, como é que é? Volta para essa questão de mulherada, do chaveco da mulherada, porque eu imagino a dificuldade que devia ser isso, né? Não, você precisava usar uma criatividade maluca. E não porque também não era pra dar uns gatos, dar uns beijos. Não, era pra namorar mesmo. Namorar, tinha que ser pra namorar. Tinha que ser pra namorar, você não esquece. Você podia até não ter muitas intenções, assim, mas pelo menos tinha que falar que era, porque senão você não tinha acesso. Não existia e ponto final. Se divirta, mas aqui não. Era meio complicado. Então foi uma adolescência bem normal, assim, sem grandes atropelos e dificuldades, né? Sempre faltando um pouquinho de dinheiro, né? Natural, mas cinema, bailinho, um barzinho de vez em quando para tomar uma cerveja, acho que era por aí. Nunca teve problema de briga, essas coisas, de luta? De vez em quando tinha lá uma desavença e tal, principalmente quando você ia numa cidade do interior. Tinha algumas cidades próximas de Mogi que a gente ia de vez em quando, né? E que Guararema, principalmente, e o pessoal não via a gente com muito bons olhos. Eram uns forasteiros. Bom, acabou a bateria aqui e voltamos. Para variar? Para variar. Falamos muito? Então, eu estava falando que sobre a adolescência, né? No meu caso foi muito rápida a transição entre criança, adolescente e depois adulto, né? Você não percebeu? Foi uma coisa natural, até porque não se falava muito em adolescência, esses problemas que adolescente tem hoje, né? Rebeldia já era mesmo, então isso daí já era... Rebelde sem causa. Como a família tinha bastante era bem numerosa, né, com bastante problema para participar, a gente ficava aqui meio na confiança, né? E efetivamente agia na confiança. Não tinha esse negócio, esse negócio de sair de noite e tal? Tinha mas horário, essas coisas? Horário ninguém fixava não, porque sabia que a gente ia voltar numa hora adequada. Realmente não tivemos esse problema. Talvez por isso não tenha nenhum fato assim gritante, impressionante dessa época. Nada assim? Mas porque no meu caso é bem claro a separação, assim, entendeu? Não, porque a nossa adolescência praticamente foi passada em clubes, né? Então jogava bola lá no clube de campo, nadava, fazia um monte de atividades, ia quase todo dia ao clube. O clube, a balada era só o clube, basicamente. Balada era só clube.
E o clube parecia muito longe na época, mas devia estar uns 700 metros da casa do meu pai. E a pé? 1 quilômetro. E a pé ou de bicicleta. Você andava muito de bicicleta nessa época. Ali é pro clube? Não, mas de noite Ia para pro as clube. baladas? Não. Ah, você De falou dia. uma coisa, vamos. O vídeo tá ficando comprido, mas vamos, acho que cabe nesse vídeo, né? As férias, você falou que passava na. A férias é grande, hein? É grande essa É história? grande essas Eita, férias. Mas vai ter que ficar pro próximo? eu acho que sim. Então vamos encerrar o vídeo, vai ficar pro próximo. E vai ficar pro próximo já? Porque no próximo eu tava pensando num convidado especial aqui. O que a gente faz? Estamos decidindo ao vivo aqui. Não, acho que é meio grande. Pode entrar, porque ela também entrou nesse negócio. Não, acho que não namorava nessa época das férias. É que as férias é uma coisa muito marcante, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar com esse tema então no próximo vídeo. A convidada participa também de extra aqui, beleza? Tá bom. Então, tá gostando da nossa série aqui? Comente. A gente quer a participação do pessoal, comente memórias de vocês também nesses fatos, porque é interessante, vamos fazer isso, um agito disso, né? É isso. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu. E acione o sininho de notificação. Valeu, Tchau, tchau. beijo no coração. Abraço.